Manifestantes começam a desocupar campo do Exército em Porto Velho. Por volta das 15 horas desta segunda-feira, o Exército Brasileiro, com apoio da Polícia Militar de Rondônia, iniciou a retirada dos manifestantes que estavam ocupando o campo da 17ª Brigada de Infantaria e Selva desde o dia 31 de outubro, após o segundo turno das eleições. De acordo com as forças de segurança, não houve resistência por parte dos manifestantes. Eles iniciaram a desmontagem das tendas e começaram a sair de forma pacífica. Não haviam muitos manifestantes. Alguns poucos policiais militares estavam no local para garantir o cumprimento da decisão do STF, que determina a desocupação dessas áreas no entorno dos quartéis do Exército Brasileiro em 24 horas. Diante do atual cenário, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e o Governo do Estado se pronunciaram repudiando o ocorrido em Brasília. O MPF abriu um canal de denúncias para identificar pessoas que estavam participando dos atos de depredação dos 3 poderes em Brasília, ocorrido ontem. Quem tiver conhecimento de pessoas de Rondônia que participaram, financiaram ou auxiliaram de qualquer forma os atos criminosos que aconteceram ontem em Brasília, pode fazer sua denúncia ao Ministério Público Federal através do site saladocidadão.mpf.mp.br. e encaminhar fotos, vídeos, prints, textos. O que essa pessoa puder encaminhar ao Ministério Público Federal será de enorme ajuda. A partir dessas informações, o Ministério Público Federal iniciará procedimentos para propiciar uma investigação sobre os fatos e, se comprovada a participação dessa pessoa, ela será denunciada criminalmente. Olha, nós acompanhamos ao longo desse tempo todo as manifestações. Tanto essas manifestações de paz, organizadas, democráticas, que foram realizadas de frente ao quartel da 17ª Brigada, como também cobrimos as manifestações antidemocráticas, como, por exemplo, o fechamento das rodovias aqui no estado. Jornalisticamente, se impunha que nós, como fazemos um jornalismo verdade, como temos um compromisso com o nosso telespectador, evidentemente não podíamos sonegar qualquer tipo de informação, dentro da mais absoluta neutralidade, dizendo aquilo que efetivamente acontecia. Quando se há uma reunião de pessoas desarmadas, de forma democrática, livre, enfim, sem nenhum tipo de violência, isso é permitido pela própria Constituição. Agora, quando há, aqui no Estado, como houve inclusive, fechamento de rodovias, impedindo o direito de ir e vir das pessoas, isso era algo escancaradamente antidemocrático, que nós aqui registramos isso e também nos insurgimos contra isso. Agora, o que nós vimos em Brasília foi uma selvageria. Nós não podemos assinar embaixo. Isso não é um movimento democrático, isso aí foi selvageria. Aliás, eu tenho certeza que essas pessoas do Brasil inteiro, e conversei com várias delas, que estiveram nas manifestações de frente aos quartéis, famílias, senhores, senhoras, vovôs, vovós, crianças, ninguém apoiou aquilo. Ninguém apoiou aquilo. Aliás, nós vimos ali em Brasília milhares e milhares de pessoas se aproximando de forma pacífica dos prédios, dos poderes, quando de uma hora para outra, uma parte dessas pessoas resolveu, e aí imagino que isso já estava combinado, resolveram entrar nos prédios e fazer o que fizeram, uma verdadeira selvageria. Agora, a grande maioria das pessoas ficaram lá fora estupefatas, porque evidentemente também não concordaram aqui com aquilo. Então é bom a gente separar as pessoas que estavam ali para fazer a sua manifestação livre, ordeira, democrática,
daquelas pessoas que foram para lá para promover a violência, a depredação. E essas devem ser exemplarmente punidas. Existe uma legislação contra isso, e não precisa nem o ministro Alexandre de Moraes exarar nada, porque a própria legislação já está dizendo isso. A própria polícia pode agir, independente de qualquer ordem judicial, para fazer com que essas pessoas sejam punidas, e evidentemente que antes disso processadas na forma da lei, para que sirva de exemplo. As pessoas podem, evidentemente, como eu disse, se manifestar, porque a Constituição garante isso. Agora, o que não pode é usar de qualquer tipo de violência. E mais, depredaram ou quebraram, extraviaram, roubaram peças históricas do nosso Brasil, da nossa República. Peças que fazem parte da nossa história e que são de um valor inestimável, muito mais valiosa do que qualquer prédio. Então isso nós temos que nos insurgir e nós temos que repudiar qualquer tipo de ato que seja violento e que vá, como eu disse, inclusive, causar danos ao nosso patrimônio histórico.